Mais um instantinho e já daremos início. As pessoas estão chegando, já estou vendo nossos amigos da Laramara e nossos amigos de fora da Laramara, do Brasil, da América Latina, alguns companheiros nossos também. E as pessoas vão chegando. Isso é muito bom, receber a todos e todas. Dando seu boa tarde também, cada um que entra. Muito bem. Creio que já podemos iniciar. Então, oficialmente, boa tarde, Brasil, boa tarde, alguns países da América Latina que estão conosco, e boa noite, Espanha. Antes de tudo, informo que este evento contará com tradução simultânea para os idiomas português e espanhol. Para ter acesso ao idioma de sua preferência, basta clicar no ícone de globo no menu na parte de baixo da sua tela e selecionar o idioma de sua escolha. Eu sou Eliana Ormelese, psicóloga e profissional há 25 anos. Sou uma mulher de 63 anos, de pele clara, olhos verdes, cabelos castanhos de tamanho médio, uso óculos e estou vestindo uma blusa de azul escuro. Atrás de mim tem um quadro. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos para mais uma de nossas lives aos 30 anos de Laramara, hoje com o tema Autismo e Deficiência Visual. Para aprofundar nosso estudo sobre o assunto, estamos recebendo a doutora Mercê Leonar Gallego, nossa mestra e amiga, que tão gentilmente sempre atende nossos convites. Mercê é uma grande colaboradora da Laramara nos eventos técnicos científicos há muitos anos, sempre discutindo conosco e nos ensinando sobre tudo aquilo que é mais específico na deficiência visual, principalmente em relação aos primeiros anos de vida da criança cega em sua aprendizagem e desenvolvimento. E hoje, depois de um longo tempo, temos o prazer, a alegria e a honra de tê-la conosco novamente, Mercê. A tecnologia nos permitiu esse encontro, esse reencontro. Mercê Leonar Gallego é psicóloga, especialista profissional. É especializada também na atenção precoce às crianças com déficit visual e outras deficiências associadas, e na atenção e orientação aos pais. Ela tem formação pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, sobre a aplicação da escala de avaliação do comportamento neonatal de Braselton. Foi coordenadora da equipe de atenção precoce do Centro Psicopedagógico para a Educação da Criança com Deficiência Sensorial, da ONCE, por 15 anos. A ONCE, que também é nossa parceira, a Organização Nacional de Cegos da Espanha. Mercê é chefe da equipe de atenção precoce da Fundação Vicente Ferrer e pioneira da atenção precoce com crianças com deficiência visual na Espanha, na Índia, no Peru e em regiões carentes da Rússia e da Ucrânia.
Ela colabora também na unidade neonatal de cuidados intensivos do Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Participa como professor e palestrante em cursos de mestrado e outros, de congressos e conferências e de investigações científicas em âmbitos nacional e internacional. Tem numerosas publicações sobre deficiência visual e atenção precoce, sendo autora da primeira escala de desenvolvimento para bebês cegos de 0 a 2 anos e da bateria de optotipos ML Leonard para avaliar a função visual em bebês prematuros, assim como uma bateria de optotipos aplicáveis a bebês de 2 a 6 meses. Mercê também tem trabalhos premiados, como a Medalha de Ouro pelo Mérito Científico da Mulher, recebido em 2015, no distrito Sarriá, Sant Gervasip, de Barcelona. Atualmente, está na Fundação Sumai, de Barcelona, que é um centro médico de estimulação precoce, psicologia clínica e fonoaudiologia. Mercê, mais uma vez, é uma alegria sem tamanho te receber. E receba os cumprimentos especiais e fraternos de Dona Mara, que nos assiste agora e que agradece a sua participação e está muito contente em vê-la. Para que nós possamos dar início, Mercê, à sua conversa conosco, eu vou pedir que você dê uma boa tarde ou uma boa noite e se autodescreva, por favor. Pois, boa tarde. Boa tarde. É um prazer para mim, realmente, eu estou muito feliz de poder compartilhar esse tempo com vocês e poder começar a pensar em todas as dificuldades que nossas crianças podem ter. Então, todo esse tempo vai ser um tempo compartilhado e eu espero que seja útil para todo mundo. Então, eu já fui apresentada, faz muitos anos que estou trabalhando, comecei no ano 78 com crianças cegas, então há muitos anos, eu tenho muitos anos de experiência, então eu também tenho muitos anos. Eu sou alta, minha pele é clara, meu cabelo é castanho, mas não é meu. Eu uso óculos e hoje estou vestindo uma blusa branca e preta listrada com bom contraste para vocês conseguirem me enxergar melhor. Eu estou aqui no meu escritório, que é pequeno, e à minha direita eu tenho uma biblioteca e atrás um quadro que é um desenho dos meus netos. Essa é um pouco a descrição. Mas o que eu gostaria mais falar é a questão de que nós começamos a trabalhar com atenção cedo aqui em Espanha, porque eu via que as crianças que chegavam já tinham 2 e 5 anos, então eles já tinham muitos transtornos de conduta. Então isso faz a gente pensar, não a gente pensar o que está acontecendo com a cegueira, principalmente a congênita. Então, tem aqueles artigos que falam da cegueira congênita e o autismo e eu não concordo. Eu penso que existem condições que realmente fazem com que a criança
vai por um certo caminho. Eu falo isso por quê? Porque quando avaliamos as crianças que acabam de nascer, é o que eu faço há muitos anos, a gente sempre vê que quando o neonato é cego, ele é uma criança que fica no, quer teu colo, procura teu corpo, quer ficar com você, não procura se afastar de você. Então, o que acontece? Quando depois de um ano ou dois, a gente vê que essa criança se separa, já não procura o corpo do outro, já não quer a mãe ou o pai. Então, eu penso que existe um vácuo, uma parte da vida dele na qual ele não foi entendido. E isso me fez pensar muito, quando hoje eu pensava na palestra de hoje, começar a pensar se realmente as pessoas videntes entendem, nós entendemos qual é o processo das crianças cegas, porque são diferentes dos nossos. O cérebro está trabalhando de um jeito diferente. Quando o input visual não existe, então existem outros que a criança tem, o auditivo, o proprioceptivo, é táctil. Então, existem muitas questões. Então, a individualidade de cada criança é importante. Então, temos que pensar, realmente a gente entende cada criança, a idiosincrasia, o jeito dele de enxergar o mundo, porque ele tem um jeito próprio de sentir e enxergar o mundo que o rodeia. Então, nós, videntes, temos que nos esforçarmos para entender cada criança e o que cada criança está nos transmitindo. E isso é chave, observar, observar. Que a criança está tentando nos dizer? Que com o seu corpo e com o seu jeito de se mexer, com o seu jeito de ficar no conosco, com alguns pequenos sons, estamos transmitindo uma mensagem continuamente. Então, às vezes, pode ser que não sejam tão fáceis de enxergar como quanto na criança vidente, mas quando a criança abre os olhos e começa a enxergar o mundo, começa a conectar com os seus sentidos. Mas a criança cega conecta com esses sentidos de um jeito diferente. Então, não é imediato, como é através da visão, mas é através dos outros sentidos. E nós percebemos que esse caminho é mais longo, precisa de mais tempo e precisa da nossa compreensão. Isso é muito importante. Nós devemos ficar perto e chegar neles de um jeito muito mais aberto, flexível, para nós ir nos adaptando à criança que nós temos na nossa frente. Nós, então, logo de começo, com o neonato com cegueira, uma visão reduzida, certas dificuldades, e ele tem essas dificuldades também, como e entender essas dificuldades, por exemplo, a dor que os pais sentem. E lógico, todas as crianças, através dos pais, recebem inputs, então é normal que a criança também recebe essa dor. Então, pais que estão tristes porque eles tinham a expectativa de uma criança que não tivesse nenhuma dificuldade, como todos os pais querem. Então, as coisas foram por um caminho diferente. É uma criança diferente da que eles pensaram, sonharam. Mas quando a ideia que eles tinham se distancia um pouco da realidade, o trabalho que nós temos que fazer é maior. Eles vão ter que trilhar um caminho mais difícil. Então, nessa situação, os pais têm que fazer esse caminho inteiro. E é muito importante nós estarmos do lado deles, ajudando eles, apoiando. Então, o trabalho no hospital é realmente chave.
estar do lado dos pais, acompanhar eles nesses momentos, não que a gente vai falar grandes coisas, assim, mas para estar do lado deles, o que eles abrem para a gente, o coração deles, a gente tem que recolher, tem que escutar e tem que ir ajudando eles a assimilar tudo isso que está acontecendo com eles. Porque nós sempre falamos, não é tanto o que acontece, mas como nós experienciamos o que a gente está vivendo. Então, é muito importante que os pais não se sentam sós, porque quando alguém consegue entender que não está sozinho, que é difícil, mas tem alguém que pode ajudar nas coisas que eles não entendem, vai ter sempre alguém os acompanhando. Isso para os pais é fundamental. Eles começam a mudar o olhar deles. Temos um olhar que é a mudança do olhar. Mas nós temos que pensar também nos médicos. Muitas vezes eles pensam na saúde da criança e fazem isso muito bem, lógico, pensando o que é o melhor para a criança, e às vezes querem resgatar de situações difíceis, que são situações de vida, mas às vezes a criança fica um pouco, e as condutas dele ficam atrás, eles não enxergam isso. E nós queremos resgatar essa questão humana que a maioria dos médicos tem, para que comecem a trabalhar juntos com a saúde, porque isso é ser sadio, é pensar na mente da criança, pensar como podemos lhe oferecer o melhor jeito, o melhor caminho para que ele se desenvolva do melhor jeito possível dentro das condições que ele tem. Isso que todos os pais pretendem e a criança que também quer ir para frente. Então, é importante que os médicos entendam isso, que nós temos que trabalhar juntos para ter uma relação contínua com nós temos as crianças prematuras. Isso realmente tem aumentado bastante, e uma das fontes mais importantes dos nossos trabalhos não só os prematuros, temos crianças com lesões neurológicas também, com cegueira e lesões neurológicas. Muita dessa criança prematura por conta de ser crianças de risco, né? Crianças de 23 e 24 semanas de vida, são crianças que têm uma propensão para ter dificuldades para a supervivência. E hoje em dia eles realmente sobrevivem, mas ficam com sequelas, com algumas dificuldades que vão ter que afrontar ao longo da vida. E os pais também. Então, é muito importante entender essas sequelas, que uma delas pode ser realmente a deficiência visual cerebral. Se nós entendemos isso antes, todos esses processos diferentes que as crianças podem viver, nós estaríamos nos aproximando melhor a poder lhes dar uma resposta melhor. Então, eu acho que nos primeiros 3 meses existem sinais de alerta, o fato de que geralmente o bebê, a partir do mês já é um bebê realmente, começa a adotar algumas posturas antecipativas, ele quer ficar recolhido, quer ficar no colo, ou outras necessidades. Esse comportamento que eles começam a mostrar e que os pais já começam a entender, tem crianças que não apresentam elas e nunca vão estar mostrando. Então, é uma questão onde não tem essa conduta antecipativa de procura na criança. Então, isso é um sinal de alerta. É uma sinal, não quer dizer mais nada, mas a gente tem que levar em consideração.
Temos também a criança que não faz nenhum tipo de pedido, muito passivo. Eu vi um essa semana, inclusive, um olho com muito baixa visão, ele é uma criança muito floppy, quase mal abria os olhos, e depois a oftalmologista ia dar uma olhada, e a mãe estava muito triste porque ele não respondia. Uma das coisas que a gente faz é que ele seja chamado para procurar a escala de Brasil. Então, minha mãe chamou ele com uma voz forte, e eu também, ao mesmo tempo, e a criança abriu os olhos e a cabeça dele foi para o lado da mãe. A mãe ficou tão emocionada, tão feliz, ela abraçava ele e beijava ele. Então, nesses momentos, a gente vê, enxerga uma capacidade de ficar perto da mãe, reconhecer ela perante outras pessoas que para ele não tem significado. Então, como é importante poder realmente, que na semana que vem, se eu, quando vou ver eles, ver se essa criança tem visão ou não, a gente vai ver, mas é importante para essa mãe começar a ver alguma resposta da criança, de uma criança que era passiva, que não apresentava muita reação, esse pequeno fio que nós podemos começar a esticar de algum jeito, onde a criança se sente numa interação relaxada, é uma interação prazerosa, onde ele gosta porque está no colo da mãe ou do pai, e falam para ele de um jeito amoroso e beija ele, as pequenas coisinhas com as mãos ou com a cabeça, porque nessa idade não pode ser com brinquedos, tem que ser com o nosso próprio corpo. Pode ser que a gente vai se fazendo uma procura de elementos de comunicação desde os primeiros dias de vida. É muito importante. Outro sinal que nós podemos começar a ver nesses primeiros 3 meses seria que a criança tem uma hiper ou hipossensibilidade. Essas crianças muitas vezes têm hipersensibilidade aos sons. A maioria das crianças mostra isso desde o nascimento. Desde o útero, eles sentiam a fala da mãe, do pai, que são as vozes que eles conhecem. Lógico, estão distorcidas, lógico, com os sons do corpo, do coração. Existe uma série de sons que a criança escuta, mas também escuta as vozes dos pais. Então, se a cegueira é conhecida, ou qualquer tipo de situação, se é sabido na gestação, já vale a pena que eles comecem na gestação a falar com a criança, que falem que, já que apesar de que as coisas não estão funcionando perfeito, por exemplo, os cardiopatas, porque existem algumas questões no desenvolvimento, então nós realmente enxergamos que a criança, o bebê começa a se sentir acolhido no útero da mãe, antes inclusive de nascer. Então, nas crianças cardiopatas, que depois de uma cirurgia extracorpórea, nós em São João de Deus estamos fazendo uma pesquisa e temos visto algumas questões que depois da cirurgia a criança está estável. Então, quando ele está nessa situação, essas crianças vemos aparecem algumas questões oculares depois. Então, nós devemos levar isso também em consideração e ficar atentos
alertas a que quando existem certas cirurgias difíceis, podemos ter esse tipo de consequências. Então, isso, como falei, seria nos primeiros 3 meses de vida. Mas dos 3 aos 18, temos que considerar se a criança não faz mudanças ou não se aproxima dos pais quando os pais chegam perto, quando eles são pegos nos braços. Eu tenho visto crianças que depois aparece o autismo, porque quando eles são recolhidos nos braços, você perde eles, não pode. Você tenta e ele se perde. Temos que ir muito devagar e pegando eles de um jeito muito amoroso, para que ele se sinta bem e que aos poucos ele comece a procurar um pouco mais. Nós vemos também crianças que foram abandonadas, bebês, que por conta de ter algum tipo de dificuldade, os pais simplesmente os deixaram. Hoje vemos isso que é muito fácil hoje pedir uma criança, né, num cardápio quase, e isso não vem. A criança precisa sempre do desejo amoroso dos pais, de falar, estamos aqui, somos teus pais, e juntos a gente vai lutar com isso. Pode ficar tranquilo. Isso é muito importante para a criança. Nós vemos essa criança, às vezes, aquela que não se aproxima e ela fica muito irritada. Isso a gente vê em crianças prematuras. Existem alguns deles de alto risco, de pouquíssimas semanas de vida, que muitas vezes é difícil modular o corpo para eles, ou a conduta deles. Eles não conseguem regular os estados deles, os estadios deles, e ao não conseguir fazer isso, podem passar de uma parte de sono profundo a uma situação de desesperação. Eles não conseguem fazer aquela onda um pouco mais suave que faz a maioria dos bebês, né? Que eles começam a ficar acordam, ficam alerta, ficam cansados e depois dormindo. Isso seria o mais normal. São crianças que passam de um extremo ao outro, por exemplo, de uma situação extrema a outra. Então, como eles vão conhecer o mundo? Uma das primeiras que a gente trabalhou, ficamos 9 meses para regular os estadios dela. Uma menina que nasceu com 400 gramas, muito pequena, sofreu sepsias, muitas questões de tudo, coitada. Então, realmente, essa criança não apresentava, ela vai apresentar um mal-estar de ficar no mundo. E ela tinha, por quê, né? Nós tínhamos que tentar fazer que ela ficasse do melhor jeito possível com o próprio corpo e depois do melhor jeito possível no mundo para poder ir se abrindo aos poucos. Isso a gente fez aos poucos, realmente os pais com muita paciência fizeram isso muito bem conosco, mas levou um tempo, sim. Às vezes as coisas não são tão rápidas quanto a gente gostaria. Mercê, Porque yo desculpa. me alargo, ya lo veo. Tú córtame cuando veas. Pode me interromper quando você quiser. Maravilhoso te ouvir, né? Porque você já fez, né, essa exposição. Não há problema. Você fez essa exposição já, né, dando todo esse panorama importante de características próprias da criança com cegueira, né, porque nós sabemos, e já adentrou também em alguns sinais de risco que nós devemos observar
quando são algumas características que nos preocupam por se assemelharem ao autismo. Então, você disse, olha, atenção a alguns aspectos que, se a afecção é neurológica, né, de causa da deficiência visual, a importância dos pais compreenderem a tentativa de comunicação que essa criança muito primitivamente já faz, né? Você também disse para que a gente preste atenção numa hipossensibilidade ou numa hipersensibilidade a todos os estímulos do ambiente. Depois você chama atenção também à prematuridade e ao início da vida da criança, mas depois dos 3 meses até os 18 meses, quando eles não aceitam muito a aproximação dos pais, ou quando o estágio do sono é muito feito nos extremos e há dificuldade para regularizar. Ou seja, você foi já traçando para nós esse panorama do que é possível ocorrer na deficiência visual, propriamente a cegueira, mais especificamente, já como um certo fator de risco para o desenvolvimento da criança cega, né? Nós sabemos, por estudos, incluindo Vygotsky e outros estudiosos da questão da deficiência visual, mas também pela nossa prática profissional de décadas, que a cegueira em si, ela não impede a constituição psíquica desse ser humano e não impede o desenvolvimento, mas também nós observamos que não são poucas as vezes em que fica um certo impasse, digamos assim, nesse momento, deixando algumas lacunas que essa criança passa a manifestar nesse curso natural da vida, vamos dizer assim, que seria ela adentrar o mundo e se constituir como uma pessoa e se desenvolver, né? Então, foi muito importante você já traçar para nós alguns sinais de alerta. Eu gostaria de pedir, se você pode falar um pouquinho para nós, Mercê, como o diagnóstico de autismo é tão complexo, quando se trata de uma criança cega, porque você tão bem já disse também do que é particular na cegueira, na forma própria da criança perceber, conhecer, interpretar o mundo, né? Você pode apontar as diferenças entre a criança cega não autista e a criança cega autista? Sim. Sim, Também partiria, como eu antes, partiria dos problemas de interpretação que nós temos a observar as crianças cegas, porque não são entendidas. Por exemplo, um bebê com 5 semanas de vida, por exemplo, ou 6, isso depende da criança, lógico. Quando ela começa a fazer as primeiras adaptações à cegueira, quando ele escuta um som, a voz da mãe, ele gira a cabeça, coloca o ouvido e na direção da voz que ele está escutando. Essa primeira adaptação, que é tão importante, muitas vezes não é entendida. Então, falam que essa criança está rejeitando a mãe. É interpretado de um jeito errado. Essas atitudes de escuta, de abaixar a cabeça e de escutar, porque o som vem na diagonal, é mais confortável para ele. Então, às vezes, o fato de ele não olhar para a mãe ou fazer algumas
posturas diferentes que os outros bebês fazem com que muitos alertas sejam entendidos de forma errada. Então, quando começamos a colocar etiquetas, estamos realmente fazendo uma condena da criança. É importante entender isso, porque quando os pais começam a entender, ui, me falaram que meu filho é autista, os pais começam a pensar que realmente a criança é diferente das outras crianças. Então, isso realmente desforma o caminho da criança. Temos que realmente explicar para os profissionais e psicólogos que eles entendam bem qual é o desenvolvimento das crianças cegas, porque se eles não entendem isso, vamos interpretar muitas condutas como anômalas quando elas não são. Então, temos que entender que às vezes essa comunicação atípica que pode ter uma criança, que ele quer ficar com as outras crianças na creche, ele abraça de um jeito muito forte, porque nós encontramos uma criança com uma hipossensibilidade táctil, precisa abraçar forte, precisa sentir a roupa que fique bem justinha, precisa colocar os sapatos bem apertados. Mas aquele que tem uma hipersensibilidade é tudo o contrário. Ele vai tirar tudo, vai tirar roupa, sapatos, vai ficar sem sapato. Nós estaríamos mostrando outro tipo de conduta. Mas nós estamos na creche e a criança que abraça e que recebe o abraço não quer ser apertado desse jeito. Ele fica assustado, não quer, rejeita. É importante, então, nesse sentido, orientar as monitoras, as professoras, e ver como a criança, aos poucos, e fazendo, lógico, um trabalho com a criança também, mas ver como essa criança vai se acostumando. Isso é a criança normal, ou uma criança com uma evolução boa. Ele precisava apertar, mas estão lhe falando que as coisas têm que ser mais devagar, que a outra criança pode não fazer isso, que a outra criança fica muito contente quando ele vem, mas tem que ser suave. E aos poucos ele vai entendendo isso. Mas uma criança, por exemplo, que já tem alguns desvios para o autismo, quando lhe explica isso, ele não escuta. Ele só escuta os próprios impulsos. Então, ele vai tentar várias vezes e vai apertar as outras crianças, e pode ser que puxe do cabelo das crianças. Então, vemos algumas diferenças que realmente acontecem no começo de comunicações que podem ser atípicas, mas que na criança que não é autista, aos poucos vai melhorando e ele vai fazendo um relacionamento normal nas interações, mas a diferença disso, a criança que tem autismo, a gente vê que isso não melhora e continua. E as outras crianças empurram ele e ele acaba se recolhendo mais e vai embora. E começa a desenvolver esse movimento de estereótipo, que certos movimentos, o balanço do corpo, vemos já essa diferença. Pode ter dificuldades nas habilidades da linguagem e sociais. A criança sem autismo vai desenvolver uma empatia com o outro. Ele vai conseguir se colocar no lugar do outro, que é a empatia, mas a criança com autismo não consegue fazer isso. Ele está fechado no próprio corpo, nas pulsões internas, e ele não consegue. Então, tanto faz o que está acontecendo com o outro, porque ele não consegue desenvolver a empatia. A criança não consegue realmente fazer essa empatia. Nós também podemos enxergar que na criança autista tem
realmente uma resistência às mudanças, ele vai se fechando em si. Todas as crianças se fecham em si. Existem momentos, tanto nos videntes quanto nos não videntes, que eles se fecham. Nós mesmos fazemos isso. Temos medo que a gente também se recolhe e não quer, mas são pequenos momentos e a gente volta rapidamente. Isso é o que a criança cega faz, que não é aquela que não é autista. Ela pode ter sim momentos de fechar, de se fechar, mas depois ele volta a uma conduta normal, a um comportamento normal. Então a gente enxerga essas diferenças entre um que não que você fala para ele, venha comigo, vamos nas escadas, vamos para lá, vamos brincar. E ele nem consegue escutar, como ele continua com o recolhimento, com seus estereótipos. Nós vemos essa resistência à mudança, que é bem diferente de uma criança cega e uma criança autista cega. Vemos a alta tolerância à dor também. De modo geral, estão acostumados a aguentar muito. As crianças que têm uma hipossensibilidade táctil, eles toleram muito as mudanças de temperatura e a dor, muito mais que os outros. Mas isso não quer dizer que sejam cegos. Eles têm essa hipossensibilidade, eles precisam de um estímulo mais intenso. E, lógico, eles aguentam mais. Uhum. Mas Termina, Mercê, pode terminar, por favor, desculpe. termina. Vemos que A gente consegue ver que existem certos momentos onde eles choram e quando a mãe quer ficar com ele, ele deixa que a mãe ajude ele e para de chorar, ou se sente bem com o abraço da mãe. Uma criança autista, para ele é igual, mesmo que ele se machucou, e você fala que você agora se machucou e você realmente está com dor. Aqui, por exemplo, em Barcelona, os pais falam, não chore, não chore. Não, eu falo sim, chore. Quando eles, a gente tem que falar que sim, para que eles possam se conectar com o que está acontecendo com eles. Quando a criança se machucou, nós devemos abraçar ele, mas a criança autista, ela apresenta uma resistência, eles não querem, isso não, eles não recebem como outras crianças. Então, aí a gente vê a diferença entre a criança cega e a criança cega com autismo. Nós Ok, vemos, ok. você ia me falar alguma coisa? Assim, você falou, né, nessas diferenças que nós observamos mesmo, como a criança não ter a empatia, quer dizer, não perceber o outro, né, tá voltada para ela mesma, não se acalmar quando os pais, os adultos tentam acalmá-la, essa alta tolerância à dor e à mudança de temperatura, tudo isso são características mais próprias da criança autista, e que quando a criança cega também apresenta alguns desses comportamentos, você mencionou que isso passa, que esses comportamentos podem ocorrer até uma certa idade, mas que depois eles vão modificando. E isso também para nós é um sinal de que... Perdona, Valeria, es que se ha cortado la comunicación y me he perdido el trozo final. No le he escuchado. Eliana, a Mercê falou que ela teve algum problema na internet e não ouviu a última parte. Entendi. Eu estava dizendo, né, Mercê, que você salientou as características que podem ocorrer na criança cega também, que são semelhantes às da criança autista, mas que na criança cega, aos poucos, com
introdução, né, desses adultos da vida dela, as figuras que são os pais, os professores, conforme ela vai se adaptando ao mundo e percebendo esse mundo, isso vai passando. E na criança cega autista, não, essas condutas permanecem, elas se estendem para além dos 2 anos e meio que você costuma marcar, de 3 meses a 30 meses, né? Então, essas condutas se estendem. E você também falou das estereotipias que aparecem, né? Que são aqueles movimentos repetitivos que a criança faz, ou de corpo, ou algum movimento propriamente, essa forma repetitiva de um comportamento. Há diferenças da estereotipia também, da cegueira, que é mais própria da cegueira, e a estereotipia, né, esses movimentos, essas condutas repetitivas que aparentemente sem sentido, que aparecem nas crianças cegas autistas? Há uma diferença? Sí. Un momento que se me ha marchado la pantalla también. Ay, Dios. Ela teve um problema agora com a tela, mas ela fala que ela conseguiu ouvir. Nós estamos te vendo bem e te ouvindo bem. Sí, yo no veo nada, la verdad. Me sale negro. Você, não por sei que... Ela acaso... disse que ela não consegue enxergar nada na tela dela. Por acaso você tirou a câmera sem querer? Não sei se o técnico... Não, a câmera está puesta. Eu vou tentar orientar ela, tá bom? Vou conversar com ela para orientar. Tá. Enquanto isso, nós aguardamos um pouco. Eu queria aproveitar, como a Mercê nos ouve também, eu queria aproveitar para falar da presença da Dona Mara conosco. Ela deixou uma mensagem de boas-vindas e agradecimento à Mercê. Também estamos aqui com algumas mães, pais. Estou vendo a Vera Zednik, uma das primeiras mães aqui da Lara Mara, está participando conosco. Também no, es que no sale nada, sale me pone reproductor multimedia VLC. A ver, espera. Ahora, ya está. Bueno. Ya toqué, no sé qué, ahora he tocado y ahora... Agora ela conseguiu sim. Muito bueno. Eu estava dizendo, Mercê, agradecendo a presença da Dona Mara, que deixou uma mensagem para você, né? E que ela agradece mais uma vez a sua presença, manda um grande abraço. Também nós estamos com a presença de algumas mães, e uma delas, de muito tempo da Lara Mara, que é a Vera Zednik, mãe da Marcela. Estamos também com a presença do Davi, do Centro Paralímpico de Desporto, com a Beatriz, de um dos CERS, que é o Centro de Reabilitação, Centro Especializado de Reabilitação. Muito bem, assim conforme for saludo muito carinhoso a todos e abraço muito grande. Ela está enviando um abraço muito grande para todos, especialmente a Mara. Que quisiera realmente, eu gostaria muito de poder ver ela de novo. Nem que seja online. Muito bom. Mercê, vamos lá, vamos continuar, né, nosso bate-papo. Eu estava dizendo que você mencionou as diferenças que nós podemos observar entre a criança cega autista e a criança cega não autista, ainda que essa criança cega apresente algumas condutas que podem se assemelhar ao autismo.
né? Você foi muito clara em dizer que na criança cega há um tempo em que essas condutas vão desaparecer, né? E na criança cega autista, não. Mesmo após os 2 anos e meio, aqueles sinais de alerta que você falou no começo, eles não desaparecem. E aí você falou das estereotipias, né? E nós entendemos estereotipia como aqueles movimentos repetitivos aparentemente sem sentido, sem significado. E aí também nós sabemos que existem diferenças na estereotipia da cegueira, provocada pela cegueira, e a estereotipia da criança autista. Você pode marcar essa diferença para nós? Sim. Las estereotipias pueden aparecer. As estereotipias podem aparecer muito cedo, antes dos 18 meses. Por exemplo, em crianças cegas, que a gente vê os blindismos, que se encontram dentro das estereotipias, eles apertam os olhos. Então, por exemplo, com os ceguismos, ou blindismos, vemos que uma parte da criança que foi muito focalizada, muito mexida, magnificada, desde o começo da vida. São olhos que tiveram sempre, foram observados, controlados, cirurgias, etc. Então, é uma criança que sente essa parte do corpo como uma coisa importante e começa a tocar, e muitas crianças também se provocam aquelas pequenas luzes que a gente percebe quando a gente aperta o olho. Então, é uma forma de autoestimulação que eles procuram. Mas também temos visto que se dá muito em momentos em que eles estão estressados. Quando a criança fica tensa emocionalmente ou em alerta. Não é que nesse sentido seja ruim per se, mas a criança é tipo um tipo de forma de liberar a tensão. Uhum. Então, a gente vê realmente que a criança vai se centrando e se focalizando nos olhos. Mas eu acho que a gente consegue, a partir dos 4 anos, começar a trabalhar isso. Porque a gente pode falar para eles, olha, sabe o que outras crianças fazem na escola, na creche? Quando eles estão muito nervosos ou quando estão ficando muito estressados, eles fazem, e aí a gente ensina outro tipo de conduta, de comportamento, que seja um comportamento mais fácil de assimilar por todos. Então, as crianças sempre querem fazer que nem as outras. Então, quando você explica que se você quer, eu vou te ajudar, quando você for fazer isso, então faz outra coisa e aí você já está melhor. E eu sou igual ao resto das crianças. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando com eles, né? Como vocês sabem. E eu sempre faço com que eles entendam que existe uma outra conduta, um outro comportamento que as crianças usam de outro jeito. Isso é um jeito de ajudá-los. Nós temos outro tipo de estereotipias, que umas são de desenvolvimento normal, que todas as crianças no mundo fazem estereotipias, mas a gente às vezes não percebe tanto porque são muito curtinhas e desaparecem rápido. Por exemplo, quando a criança vai se sentar e começa a se balancear, o bebê, até que ele sente o equilíbrio do corpo sentado. Aí ele para de se balancear. Isso pode ser muito rápido, ou também quando ele está engatinhando,
ele começa a se balançar para frente e para trás, até que de repente ele enxerga uma bola ou alguma coisa que chama a atenção dele. Então começa a colocar uma mão na frente, outra na frente, o joelho. Cada criança com a sua especialidade. Então, isso é normal. As crianças cegas também fazem isso. Mas se não tem um outro que está do outro lado ajudando e falando, ai, que bom, como você está conseguindo isso, e aos poucos, e daqui a pouco você vai ficar sentado e vai estimulando ele até um comportamento mais evolucionado, a criança vai ficar simplesmente fazendo só o balanço, para frente e para trás. Ou quando a gente coloca eles na cama dos pais, vai começar a se balancear. E se ele não sabe que o chão continua, porque a criança não sabe que isso continua, mas aos poucos eles vão aprender isso, mas eles precisam de um certo tempo. Pode ter uma criança que começa com essa estereotipia que fica um mês, 2 meses, e a gente não tira ele de lá. Mas a gente o coloca embaixo do nosso corpo, no chão, ou no tapete, ou em algum lugar onde seja agradável para ele, a gente pode dar uma referência de o que acontece quando a gente vai indo mais para frente. Essas são as estereotipias motoras. Temos também as estereotipias que as crianças cegas fazem bastante, que é normal. As sociais, estereotipias sociais. E quando a criança se encontra numa situação muito legal, que ela gosta muito, ela começa a movimentar rápido as mãos e sorrir. Quando eles ficam felizes, é um padrão antigo de 2 meses, e eles conhecem o seu corpo e eles expressam desse jeito. Quando eles, é a resposta que eles têm quando alguma coisa é prazerosa para eles. Se a gente ajuda eles a evoluir nesse comportamento e falamos, você quer fazer isso como todas as crianças? A maioria das crianças, quando ficam felizes, elas batem palmas. Outros gritam, pulam. A gente vai dando para eles outros tipos de comportamentos mais rígidos, menos flexíveis. A gente está dando para eles representações para que ele consiga chegar nessa realidade. Essas seriam as estereotipias sociais. Perfeito. Existem outro tipo de comportamentos repetitivos em cadeia, é uma sequência que eles fazem em momentos de muita alerta ou de tensão. Isso acontece bastante nas escolas. A professora está explicando algo e eles ficam excitados, eles fazem um movimento de rocking. As crianças videntes também fazem isso, movem as pernas demais, fazem sons, eles coçam a cabeça, mas isso não chama a nossa atenção, mas os outros sim. Também aí a gente tem que lhes informar, explicar para eles o que está acontecendo, como a gente pode se expressar. Se eles gostam, por exemplo, e você quer bater palmas, as que são mais preocupantes são as que a criança faz quando começa com sinais de autismo, por exemplo, a autossensorialidade, o isolamento tão profundo que se prolonga no tempo em que a criança vai se isolando nela mesma e começa a fazer todas as estereotipias.
E é muito difícil tirar ele de lá por aquela resistência às mudanças. Se você fala, vamos brincar com aquilo que você gosta tanto, vamos cantar, e para ele tanto faz, não chama a atenção dele. Já está completamente isolado dentro do próprio corpo, e quanto mais difícil é tirar ele da estereotipia da sensorialidade, mais está nos indicando que ele está se isolando, e nós temos que fazer um trabalho muito forte. Se antes a gente via ali uma vez por semana, tem que ser 2 vezes por semana ou 3, e com os pais desenhar um programa no qual a criança possa aos poucos ir saindo desse tipo de comportamento de autossensorialidade. No autismo, a gente sabe que existe um autismo primário e um secundário. E nas crianças cegas, eu sempre tenho visto autismo secundário. O primário, no primário existem processos cerebrais que são muito diferentes e que não vão mudar. Nas crianças cegas, existem processos cerebrais que são diferentes, mas que podem mudar. Essa é a grande diferença. Isso é com a criança com autismo secundário, quando nós podemos começar a trabalhar nessa criança que se isolou e que tem se sentido que ele não entende o mundo, que é um mundo muito difícil para ele, que é tudo muito rápido, porque para ele todos esses inputs são muito difíceis e ele precisa de muito tempo para processar tudo, precisa de muito vínculo. Então, sim, nessas crianças a gente pode trabalhar de um jeito muito intenso, e aí entraria dentro daqueles sinais que são muito importantes. Eu acho que aos 15 meses a gente tem que ficar bem alerta na criança cega, com cegueira congênita, porque nos 15 meses é um momento onde eles começam a descobrir um pouco o mundo. E aí temos que abrir o mundo para eles de um jeito adequado para cada criança. E precisa de um ritmo mais rápido, então, lógico, aquelas crianças que são mais ativas precisam de um ritmo mais rápido. Aquelas que são mais observadoras, é outro tipo de personalidade que todos podemos ter. Então, com essa criança, temos que trabalhar com mais tempo, porque ele é assim, ele vai devagar. As crianças que são mais adaptáveis precisam de menos tempo, porque eles se adaptam mais rápido a tudo. E as crianças com cegueira adquirida, então, geralmente vão mais rápido. Com 4 meses, perderam totalmente a visão e logo já rapidamente funcionam de um jeito diferente. Esses processos mentais já foram se construindo de um jeito diferente ao conhecer o mundo de um jeito diferente, obviamente. Então, quando a gente tem ainda um pouquinho de visão, a gente tem que aproveitar isso bem, porque isso está ajudando a criança a construir representações no próprio cérebro de um jeito diferente. Então, eu acho que vale muito a pena começar, não só começar logo, mas ficar muito atentos para ver se existe um resto visual, a gente tem que aproveitar, porque isso pode fazer uma grande diferença no desenvolvimento da criança. Perfeito, Mercê. Muito bom. Quando você vai explicando uma forma de tirar a criança do movimento repetitivo, no caso da criança cega, né? Você deixa muito claro para nós que é como que a linguagem vai dando significado para essa criança cega sobre o mundo. E ela, então, é capaz, né, de aprender o significado da situação social e de como ela se comporta, ou então do seu movimento motor mesmo, que também ganha um significado, aí ela compreende isso, né? Então, acho que, como você diz, a linguagem é uma forma de compensação no caso da ausência da visão, né? Porque é assim que a criança vai se perceber e vai perceber o outro e vai perceber o mundo,
e tudo vai ganhando significado. E no caso dos movimentos repetitivos, como você bem falou, no autismo, na criança cega autista, é um isolamento do qual no qual a linguagem não consegue entrar, né? Porque o outro não consegue entrar, né? Acho que isso ficou bem claro na sua explanação. Mercê, e a gente caminhando um pouquinho mais, você poderia traçar também, eu estou te perguntando tudo sobre as diferenças, né? Porque na nossa capacidade de profissional, no nosso olhar de profissional, de detectar exatamente as diferenças entre a criança cega, que até pode ter alguns comportamentos que parecem com o autismo, e essa criança cega que de fato é autista. Então, é muito difícil esse diagnóstico diferencial. Por isso, eu estou o tempo todo nas minhas perguntas para você, pedindo que você marque as diferenças, né? Então, mais uma vez, eu vou pedir para você falar sobre as diferenças do autismo e as diferenças do déficit visual cerebral. Se além do que você já falou, ainda há alguma outra coisa importante para você colocar para a gente. Sí, yo es un déficit que la verdad... É um déficit que eu estou estudando bastante sempre, porque não aparece nem nos livros praticamente hoje, com Gordon Newton, algunos autores ingleses nos hablan un poco más de ese déficit, mas não está, não existe, não aparece. Quando nós temos tantas crianças nos países desenvolvidos, está aumentando o número dessas crianças que aparentemente não têm nenhum déficit visual, muitos deles, a maioria deles tem olhos maravilhosos e que ninguém pensa que eles têm um funcionamento visual diferente. Então, isso é muito importante, poder transmitir. Eu trabalho num hospital e há muitos anos que estou lá e ainda é muito difícil que os neonatologistas consigam pensar nesse déficit, porque eles falam, meu Deus, mas os olhos deles são maravilhosos, o oftalmologista falou que está ótimo. E a gente fala, mas não é por lá que é a questão. Às vezes tem uma legomalácia e a gente sabe que vai ter dificuldades importantes nas percepções, então nós temos que ficar bem de olho nisso. Por que ele não consegue olhar para mais quando todos estão esperando que ele olhe mais? Os olhos dele são maravilhosos, mas por que ele não está enxergando? Ele deve ser autista. Não, não é assim. Então, é tão importante focalizar nesse déficit no qual a criança pode ter algumas dificuldades. Pode ser que seja uma população, mas existem crianças que têm essa dificuldade. Em outros países, nos quais existem mais crianças com lesões e muito mais cegueira, onde na Índia, por exemplo, a gente percebe que não só ninguém pensa nisso, senão que pensam que que essa criança não está dando uma resposta, senão que eles falam que é um problema intelectual, um déficit intelectual, essa criança não sabe as coisas, e pode ser até uma criança bem esperta, né? A gente sabe disso. O fato de poder entender que ele não enxerga o rosto da mãe, porque ele não vê. Eu fico, às vezes, 1 ano, 2 anos para que eles consigam olhar o rosto da mãe. Tem crianças que demoram bastante.
E tem crianças que, para as quais os rostos vão ser muito difíceis, as expressões, a linguagem corporal às vezes é difícil para eles de ver. Então, nós temos que, muitas vezes a gente expressa com o rosto, com as mãos, com o corpo, muitas coisas. Então, a criança cega congênita, mas também aquelas crianças que eles enxergam essa linguagem, não entendem, então passam, eles fazem como que não aconteceu. É uma linguagem corporal que eles têm que ir aprendendo para entender essas respostas diferentes que as pessoas damos dependendo da situação emocional. Então, esse jeito, às vezes, de olhar tão difícil, esse olhar do lado, esse olhar lateral, só usa o olhar periférico para focar, o fato de poder transmitir isso como um olhar atípico, mas que para a criança é válida. E a gente não vai corrigir isso, porque para ele é importante ter esse tipo de olhar lateral, de visão lateral. Pode ser que seja embaçado, então às vezes tem tantas coisas, por que a gente vai colocar óculos? Mas não, mas tem que colocar, é muito importante para ele, para poder receber as imagens do melhor jeito possível. E ele possa brincar, ficar com o outro, interagir com o outro. Então, aqui temos que levar em consideração o movimento. Existe um médico índio que trabalha muito com crianças, um indiano que trabalha muito com crianças com déficit visual. E ele está pesquisando muito e disse que provavelmente nessas crianças as dificuldades, a maior dificuldade é a integração. Conseguir integrar os estímulos que vêm de um sentido e passam para o outro, que é o que a visão faz. Conecta, por exemplo, a visão com a, a parte motora, que a pessoa que é cega pode ter esse tipo de problemática, né, de integração. As crianças com déficit visual cerebral têm a problema de integração. Temos um bebê que quando você olha para ele, você não consegue falar para ele, ou quando você fala, não pode olhar para ele. Ou quando você toca, ele não pode falar com ele. A gente vê que a integração é difícil, porque senão a criança fica desorganizada. São muitos sinais que você está enviando para ele. Nós não sabemos bem, né? A gente tem que acompanhar. Eu fui numa escola especial onde eu visitava as crianças e me falaram, não, com essa criança você não vai poder dar nenhum tipo de resposta porque para ele tudo dá na mesma. Mas quando eu comecei a trabalhar com ele, e eu percebi esse problema de integração, o que eu fiz foi não falar, ele tinha ainda um pouco de visão, começamos a aproveitar muito o nosso tempo e ele aproveitou também. Então, nós temos que entender que, por exemplo, se ele está se mexendo, ele não pode olhar. Nós temos que levar muito em consideração essas dificuldades de integração. Existem de muitos tipos. Por isso, sempre falo que a observação é muito importante para a gente observar e entender qual é o problema exatamente. Então, conforme a gente vai encontrando por onde a gente pode começar a trabalhar os estímulos com ele, ele vai dar uma resposta diferente. Nessas crianças, a hipersensibilidade e a hipossensibilidade é muito frequente. Então, a criança que ainda tem um pouco de visão não aguenta a escuridão ou muita luz, porque só desorganiza.
ou que existe uma hipersensibilidade à luz, por exemplo, o hipo, ao contrário, ele precisa de muita luz, ficando olhando para o sol, ele mexe os dedos na frente dos olhos. Essa hipossensibilidade faz com que ele precisa retroalimentar. Então, temos que ir muito devagar, porque isso pode levar para isolamento e a ele ir se fechando em si. Então, tem aqueles que têm hipersensibilidade, aqueles que não aguentam muito os sons e ele vai se falando ou cantando para ele mesmo para não escutar as coisas de fora que incomodam ele demais. O hipo são crianças que fazem batimentos permanentes, fazendo sons nos brinquedos, porque eles precisam uma intensidade maior e os batimentos fazem com que os barulhos sejam mais fortes. Ou o sentido do olfato, crianças que não aguentam os cheiros e precisam sempre usar a mesma roupa para não mudar. Tudo que tenha um cheiro diferente do que ele está acostumado, ele não quer. E a criança com hipossensibilidade, quando você cumprimenta ele, ele cheira a tua mão, ele vai procurando esse tipo de cheiro, porque o gosto também, o que tem hipo, vai lambendo tudo e tudo come de um jeito sem diferenciar, porque tem uma hipossensibilidade. Quem tem hiper é aquele que só coloca assim a língua para experimentar e é difícil que ele mude se a gente não começa logo, né? Uhum. Logicamente, quanto antes a gente começar e ele vai ir experimentando diferentes sabores, vai ser mais fácil. São crianças que fazem como um pato ou vomitam para comer. São crianças que fazem todo tipo de posturas diferentes, mas aquele que tem hipo é aquele que cai com tudo, que tudo cai das mãos deles. A gente vê essas diferenças. E tem aqueles que fazem aquelas estereotipias de da frente, para trás, para balancear o corpo, para falar, estou aqui, eu me sinto vivo, sinto meu corpo. O vestibular que faz também esse tipo de estereotipias. Uhum. Aquele que não gosta nunca do balanço, não desce. E o de hipo é aquele que gosta de ficar no balanço o mais forte possível e descer, por exemplo, do escorregador também gosta. Então, a gente vê por que, especialmente com as crianças com deficiência visual cerebral, eles são muito propensos a hiper e a hipossensibilidade. E quando são tratadas, a criança, quando não é tratada, pode fazer com que a criança se feche nesse tipo de comportamento. Uhum. Mas com o tratamento, eles vão assimilando os comportamentos aos poucos. Uhum. Mas para outras crianças, se não existe uma outra pessoa do lado que cuide dele, vai ir se isolando e ficando no mundo dele. Uhum. Essas seriam as diferentes formas que a gente encontraria na deficiência visual cerebral. Tem Sim. papais, o médico indiano fala da importância da motricidade. Isso dá flexibilidade ao corpo e ajuda a entender o mundo. Ele Uhum. diz, ajuda a descobrir o mundo. O fato de se movimentar não é só uma questão de processo, sino que o corpo está recolhendo um monte de inputs nele mesmo que lhe permitem
ele permite tratar o mundo de um jeito diferente. O que acontece quando eu fico em pé, quando eu fico sentado, quando chego perto, eu me afasto. Eu sinto todos esses inputs no meu corpo que me ajudam a entender, a conhecer o espaço no qual eu estou. E o espaço e o movimento são coisas que vão juntas. É muito importante. E ele fala, ele tem feito uma associação em Hyderabad, onde eu estive, que é uma beneficência a pessoas que não poderiam ser operadas. Uma pessoa a cada 100 são cegas, então eles fazem cirurgias. Ele achou uma criança de 29 anos que foi operada, ele recuperou um pouco da visão. Ele fez com que ele olhasse umas figuras, um círculo, um quadrado, um triângulo, e a criança não conseguia só partes dessas figuras. Mas quando ele começou a movimentar as figuras, essa pessoa que tinha sido cega até os 29 anos, conseguiu reconhecer o círculo, o triângulo e o quadrado. Então, o movimento nos ajuda a reconhecer coisas. Então, é muito importante que nós trabalhemos o movimento e que tenhamos consciência do que esse movimento faz. Perfeito, que lindo isso, né? Que bonito, Mercê, a gente pensar, né, nessa mágica, vamos dizer, nesse milagre, né, que é esse ser humano, como a experiência do corpo, mediada pela linguagem, na relação com outro ser humano, como se faz essa magia de realmente a criança cega poder se constituir como uma pessoa, né? Isso é muito bonito, é lindo, nossa, é emocionante pensar dessa forma, né? São todas essas as compensações, vamos dizer assim, os recursos importantes para que a gente trabalhe com essas crianças, né? E falando, Mercê, que a gente já vai se encaminhando para o final, é uma pena, eu até, se o público permitir e puder ficar conosco, a gente pode avançar um pouquinho mais. Eu sei que na Espanha já é noite, então, se você ainda permitir que a gente te segure um pouquinho, eu falando disso, que você está avançando conosco na construção dessa ideia toda, em uma das suas apresentações, você faz uma menção à citação do Bruno Bettelheim, que ele diz assim: as crianças podem aprender a viver com uma deficiência, mas não podem viver sem a convicção de que seus pais as consideram dignas de amor. Para que a psicanálise, principalmente desse autor, não seja mais uma vez mal interpretada, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é exatamente esse amor, né? De que amor se trata? Porque você disse também da dificuldade, muitas vezes, da gente perceber, lá no comecinho da vida do bebê cego, as tentativas que ele faz de se comunicar, né? As tentativas que ele faz de mostrar para nós que ele está percebendo o mundo de algum jeito, né? E todos os pais dirão, mas eu amo meu filho, e é verdade, nós sabemos que é verdade, né? Mas sabemos que eles amam. Então, como é que a gente pode apoiar os pais? Você já falou um pouquinho disso, mas diante do que é compreensível das reações emocionais
frente à cegueira. Sí, no tenía dada la interpretación con aquello que se había marchado, pero sí, vale, creo que te he entendido todo. Gracias. Entonces, Então, eu acho que nós temos que levar em consideração os pais, principalmente nos primeiros momentos de vida da criança. Eu não vou cansar de repetir a importância do nosso trabalho de estar lá e acompanhá-los em todo esse começo da viagem, porque uma viagem que aos poucos vai ir se abrindo, mas que um desconhecimento muito grande nesse momento é desesperante. Eles gostariam de fazer um monte de coisas e não tem a ver com isso, não é que a gente tem que estar continuamente fazendo. Às vezes tem médicos, por exemplo, que indicam estimular a criança prematura, porque é uma criança flop, que não faz nada, e dizem, não, você tem que estimulá-lo. E aí os pais, o que eles fazem? Eles colocam o móvel em cima o tablet no berço. Isso aí é um erro. A gente tem que entender que todo esse tipo de mídia digital, que mais para frente pode ser uma ajuda, nesses primeiros momentos, a principal ajuda está nos pais. Mas, claro, o mais importante é o vínculo, trabalhar o vínculo, se recriar no vínculo e poder descobrir como a gente pode interagir com o nosso filho ou filha. Sempre nós vamos achar caminhos para interagir com eles. E como ninguém vai conhecer a criança que nem os pais. Os pais, vocês são os melhores para dar boas respostas. Isso é o que a criança precisa, respostas que sejam adequadas a como a criança é e como ele está recebendo o mundo. Nós temos a ajuda da plasticidade cerebral, que é mudança. Vocês estão ajudando ele a mudar do não conhecimento ao conhecimento, poder estar entrando na linguagem que Eliana mencionava, da importância da linguagem, que de algum jeito faz universal o mundo da criança cega. E quando ele começa a entender esse código de que as palavras representam pessoas, representam coisas, objetos, representam o mundo, então a criança começa a se desenvolver, porque ele entende que esses códigos, às vezes, que passam pela nossa linguagem, porque nós estamos explicando de um jeito tranquilo, a gente vai colocando palavras significativas, que são significativas para a criança, como, por exemplo, são os pais, e os sentimentos, e as emoções. Isso é que nos ajuda a ficar bem no mundo, poder curtir no mundo com os outros e aguentar também as frustrações, conseguir assimilá-las do melhor jeito possível. Isso seria uma parte importante, que os pais dão os recursos para as crianças do jeito que ele precisa. É lutar contra o isolamento da criança. É muito importante para que ele não fique isolado em si. Todos podemos fazer isso, né? Mas eles ainda mais. Então, não deixá-los sozinhos muitas horas. Isso não é bom. Quando você deixa uma criança muitas horas, porque
as crianças têm que trabalhar, os pais têm que trabalhar, então essas crianças vão se isolando cada vez mais. Quando, de repente, a criança não era assim. Ela vai virando, vai ficando desse jeito porque fica sozinho, às vezes. Tem estereotipias que os pais entendem que, pelo menos quando eles entendem, os pais, que é importante que eles fiquem com alguém, deixam com o vizinho, deixam com o avô, não se deixam sozinhos nunca. Então, essas crianças acabam fazendo poucas estereotipias. Então, lutar contra a solidão é importante. Sempre está acompanhando eles, principalmente nos primeiros 15, 16 meses, que são tão importantes e básicos. Esse seria o que eu falaria. Não são muitas, mas Maravilha. essas poucas coisas são importantes. Maravilha, mas você traz para nós de um jeito tão doce, tão rico, né, nas suas palavras, a questão do vínculo, né? Essa interação das figuras que são as referências dessa criança, desse bebê, de qualquer bebê, mas que o bebê cego tem essas particularidades e que os pais também, todos os pais, quando nasce um bebê, a gente aprende, né? A gente não sabe ser mãe, não sabe ser pai, enfim. E aí, quando nasce, você vai aprendendo. E também com as crianças Exacto. com deficiência, os pais têm um aprendizado, um caminho aí a percorrer. E nós ficamos, né, Mercê, na Laramara, mas com certeza você que trabalha em hospital, ficamos tão felizes quando chega uma criança bebê, quando chega uma criança dentro desses primeiros 3 anos de vida, porque ali nós podemos olhar, observar bem as condutas, como essa criança se comporta, e podemos acolher os pais, escutando e vendo onde eles estão nesse percurso, para que a gente possa apoiá-los de alguma forma, né? E quando a gente fala de pais, eu preciso dizer que tem várias mães aqui no chat falando, entre elas a própria Mara, também diz que quer muito te rever, te encontrar, pergunta se você tem algum livro mais especificamente sobre o assunto, depois você pode nos passar, por favor, a gente divulga. E tem também a Eliane Meira, mãe do Matheus, que foi atendido na Laramara pequeno e já é um adulto. E ela comenta como está sendo importante essa live, ouvir você, os conhecimentos que você está trazendo também, trocando conosco essas informações, porque foi muito difícil ela encontrar chegar no momento em que fosse dado realmente para ela o diagnóstico de autismo associado à cegueira do Matheus, né? Então, ela agradece, assim como outras mães também. Também agradeço a presença do Fabião, um grande amigo nosso da Argentina, faz parte do nosso grupo da FOAL, que é a Fundação ONCE para a América Latina. É um prazer você estar conosco, Fabiano. Também está a Conceição Sodriano, que já trabalhou conosco e dá os parabéns, e outras pessoas que estão só elogiando e dizendo quanto essa live está trazendo de conhecimento e como ela está sendo esclarecedora, né? Nós já vamos para o encerramento e chegaram 2 perguntas, e aí eu vou fazer as 2 ao mesmo tempo e você então vai dizer se é possível para você. Uma pergunta, Mercê, é da Rosana Furtado, que é fisioterapeuta e especialista em intervenção precoce, a nossa colega da Laramara, que está na Laramara quase desde o nascimento dela, né? Ela que pede para você falar um pouquinho, assim, qual é a função do brinquedo, né? Você já falou do brincar dos pais com o bebê, até mesmo antes de introduzir o brinquedo, né? Que a brincadeira
não é só o brinquedo, é o corpo, é conversar, é cantar, é brincar, né? Fazer estripulias, não sei como dizer isso em espanhol, estripulias, mas a nossa tradutora vai te dizer. Então, ela fala desse brinquedo, ela fala do ambiente que motiva a criança e fala do chão como um parceiro para o desenvolvimento da criança cega. E a outra pergunta é da Cecília Oca, que também é uma colega nossa da Laramara, já de bastante tempo. Ela é geógrafa e pedagoga especializada na deficiência visual, coordena o setor de jovens e adultos. Então, ela pergunta se você tem conhecimento na Espanha, em outros lugares do mundo onde você trabalha, sobre esse diagnóstico tardio do autismo, na adolescência já, ou às vezes até mesmo mais tarde, e que tipo de encaminhamento é dado quando o diagnóstico é fechado tarde. Então, são essas duas perguntas para você encerrar a sua fala. Muy bien. Muy bien, gracias por las preguntas. Muito obrigada pelas perguntas. E a resposta para a fisioterapeuta é, como você explicou bem, Eliana, que no começo o melhor brinquedo que a criança, o bebê mais gosta é ficar no colo. E se é prematuro, fazendo o método canguro, que é pele com pele, e aos poucos ir olhando para ele. É importante lhe transmitir que vale a pena olhar para ele, porque o bebê recebe a mirada, o olhar, mesmo quando eles são cegos, eles sentem esse olhar. Mas, às vezes, sabe, eles, quando eu não olho, eles falam, olha para mim. Eles recebem esse olhar. Porque depende como a gente se mexe, a posição da nossa cabeça, a nossa respiração. Tudo isso são inputs que eles recebem e sabem muito bem se eles são olhados ou não. E nesse olhar, esse olhar é um investimento emocional com o bebê. Quando a gente estivesse com emoções, com sentimentos, nossa criança, nosso filho, essa criança vai recebendo os inputs que lhe ajuda a falar que sim, eu quero viver, eu quero estar melhor. E você sente como essas crianças realmente melhoram, esse olhar de amor lhes dá a energia, o gás para ir para frente. Então, o corpo da mãe, do pai, dos avós, de todas aquelas pessoas que estão em contato com o bebê, fazer pequenos movimentos com as mãos, aproveitar o teu corpo para fazer os exercícios, isso tenho certeza que vocês fazem já, e pequenas brincadeiras auditivas que tenham som, porque a gente sabe que eles gostam, e que sejam amorosas. A gente sempre tem que calibrar o som. Tem crianças, como falamos, que gostam de um som mais forte e outros que vão ficar assustados. Então, principalmente uma criança prematura, eu faço as coisas de um jeito muito suave, porque quando a gente faz a escala de Brazelton, a gente faz tudo muito suave, porque senão eles podem se assustar. Também nos estudos, a gente tem visto como nas crianças prematuras as vias auditivas são diferentes daquelas da criança que não é prematura. Então, ao receber muito input auditivo num momento que ainda não está preparado, pode criar questões para elas que não são habituais. Então, a gente tem que levar em consideração que tem crianças que precisam de mais intensidade e outras menos. Nós sempre vamos começar na mais leve para passar a mais forte.
eu não colocaria nenhum aparelho digital nesses momentos. Eu acho que o corpo, a voz, o olhar, os braços, a temperatura, é, é tudo que eles precisam. O movimento, esse é o melhor estímulo para o bebê. O que um bebê faz assim que ele nasce é ouvir a voz dos pais, a linguagem. É a primeira coisa que ele recebe, porque ele já recebia isso no útero. Isso está na frente da visão. Até os 10 meses, a audição está na frente da visão. Depois dos 10 meses, após os 2 meses, já a visão passa na frente. Mas até os 10 meses, os bebês aproveitam muito. Até os 6 meses, eles são muito receptores e depois dos 6 meses, eles já começam a desenvolver a linguagem interna, não a fala, é a linguagem interna. Então, a gente sabe que, nesse sentido, as crianças cegas podem desenvolver também. E a gente vai fazer isso na gesticulação, no nosso trabalho de fisioterapeutas, a gente tem que introduzir o gesto quando a gente fala com o neném, movimentar as mãos, fazer bem com as mãos, e ele vai percebendo e começa a entrar no código da comunicação. Ou quando a gente fala assim, vai para arriba, a gente levanta ele para que ele fique em pé, ele vai entender, né? A gente coloca palavras com gestos. Isso funciona muito bem até os 12 meses. Depois já a criança já entendeu o código, então não precisa. Então, no processo de evolução da linguagem da criança, a gente tem que fazer os gestos para ele entender também. Então, no trabalho com a criança, é bom fazer esse trabalho mais completo, mais holístico. E depois dos 6 meses, começaríamos a introduzir o tato ali, mais tardio, ele se desenvolve mais, mais tarde. Lógico, eles percebem o tato, porque a pele, as capas da pele, as camadas da pele absorvem, e o tato é importante para os bebês, mas para ele conhecer as coisas através do tato é muito mais difícil, é uma coisa que acontece mais para frente. Então, é uma condição mais áptica. A gente vai demorar um pouco, a gente deveria começar com aquelas coisas que os bebês parecem preferir um pouco mais, que começaríamos então com a fala. E depois, para tratar os autismos tardios, o que eu mais conheço são as primeiras etapas da vida. Então, existe uma escala, que é a DBV, que nos permite, a partir dos 2 meses, começar a diferenciar o autismo, principalmente em crianças videntes, mas para as crianças mais velhas, eu acho que existem muitos psiquiatras que estão bem preparados para realmente fazer um bom diagnóstico de autismo. Eles podem não estar tão habituados com crianças cegas, mas sim, eu tenho certeza que no Brasil também deve existir bons psiquiatras que consigam fazer uma boa diferenciação da criança cega com comportamentos atípicos, mas que não é autista, mas a criança que sim, que é autista. Maravilha. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer mais no Brasil do que eu. Não, sem dúvida, não é fácil, né? É um diagnóstico difícil de fazer, sim.
Temos bons psiquiatras, com certeza, mas ainda assim é um diagnóstico difícil quando ele está associado à cegueira. Até mesmo, Mercê, muitas vezes quando a gente encaminha uma criança para algum tipo de terapia, alguns profissionais ou reconhecem todas as dificuldades como sendo próprias da deficiência, ou estão equivocados muitas vezes, ou então dizem não posso atender porque não conheço a deficiência visual, né? Então, mas sim, certamente existem e trabalhamos com muitas das nossas crianças são atendidas por psiquiatras e terapeutas muito bons, sem dúvida, né? Bom, Mercê. Yo también diría que lo que nos va muy bien, al menos a nosotros nos fue muy bien cuando estaba en 11, era la supervisión de grupo. La supervisión nos ayuda... Só um minutinho, estamos A gente sem a conseguiu tradução. Tá. a supervisão de grupo ajuda você a entender aquelas situações que para você como terapeuta também são difíceis de entender per se. Então, às vezes, ajuda muito nas relações de grupo também. Mas é bom para eles, para conhecer o mundo da cegueira. Eu acho que, nesse sentido, nós temos aproveitado bastante essa relação para depois lhes enviar crianças que precisam desse tipo de ajuda. E isso tem sido, de alguma forma, um jeito de uns e outros aprender. Sem dúvida, uma interdisciplinaridade importante, né? Discutir o caso, discutir aquela forma, né, da criança, da existência dela com os outros profissionais. Eles nos ensinam e nós ensinamos a eles também, né, sobre a deficiência visual. Mercê, olha, muitas pessoas dizendo que foi uma live maravilhosa, excelente, agradecendo muito, e nós vamos esperar você dar mandar para a gente nomes dos seus livros, para que a gente possa divulgar depois para essas pessoas que estão pedindo, né? Há outras perguntas, mas infelizmente nós já não poderemos ter o tempo, já estendemos bastante o nosso tempo, então há perguntas, né? O momento de sair do colo, como pensa a autonomia do bebê, ir para o chão, sem dúvida, é importante, então são... Infelizmente, mas como são mães de crianças atendidas na Laramara, a gente vai ter a oportunidade de que vocês conversem com os profissionais da Laramara e a gente também conhecendo um pouco desse pensamento da Mercê, vamos nos inspirar nela e nos seus livros para poder responder a vocês. Também as pessoas estão dizendo que foi uma tarde incrível. Que foi uma tarde incrível. Muchas gracias. No, para mí también es un honor poder estar acá. Valéria, você está falando em espanhol. Eu peço desculpas. Ela falou que é uma honra para ela também, que vocês trabalham muito bem lá na Mara e que vocês podem acompanhar os pais e dar muitas respostas em tudo isso. Eu agradeço muito e eu sinceramente acho que no Brasil vocês têm profissionais terapeutas maravilhosos. Eu sim vou passar a lista dos livros, mas no ano que vem vai ser lançado o meu último livro, ainda não sei bem quando, porque as editorais têm os tempos delas, mas eu vou falar de tudo isso no livro, e se vocês têm interesse, logicamente eu vou poder passar o nome e vocês vão poder ler. Eu agradeço muito de coração. Muito bom, Mercê. Com isso, a gente vai encerrando essa conversa sobre o tema autismo e deficiência visual. Agradecemos imensamente e sempre a brilhante contribuição
dessa nossa convidada especial e amiga, que é a Mercê Leonard Gallego. Eu agradeço e vou pedir que vocês ainda continuem conosco mais alguns instantes, pois nesse momento nós passamos ao lançamento da revista Contato, Conversas sobre Deficiência Visual, número 9. A capa da revista já está projetada na tela. A capa da revista Contato está em formato retangular, na vertical, e em fundo azul escuro. Centralizado na parte superior está escrito Contato em letras maiúsculas na cor laranja. Acima, em letras brancas, está escrito Conversas sobre Deficiência Visual. E abaixo, em letras brancas, Revista da Laramara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, número 9, setembro de 2021. No centro, 4 peças coloridas de um quebra-cabeça com encaixes perfeitos. Na peça azul claro, à esquerda, está escrito Autismo e Deficiência Visual, com o logo composto por peças de quebra-cabeça ao centro, de um olho estilizado. À direita, uma peça cor-de-rosa com os dizeres singularidades, interrelações e sinais de risco para a constituição psíquica e para o desenvolvimento infantil, complexidades de um diagnóstico diferencial. Abaixo, uma peça amarela à esquerda e à direita uma peça azul com o logo da Laramara 30 anos. Descrição de Ângela Daú Paiva, psicóloga e audiodescritora, profissional da equipe técnica da Laramara. Obrigada, Ângela. A revista Contato, Conversas sobre Deficiência Visual, é uma revista editada por Laramara desde 1997, quando ela foi lançada no Congresso Internacional do ICVI, Conselho Internacional de Educação de Pessoas com Deficiência Visual, que foi sediado em São Paulo, com realização da Laramara, em parceria com o Ministério da Educação, a Universidade de São Paulo e outras instituições, com o patrocínio do senhor Vitor Cialdes. Em seu número 9, agora editada, traz artigos de profissionais das áreas da educação, da psicologia e da área médica, além de depoimentos de pessoas com autismo, uma delas também cega, e familiares, que participaram como palestrantes do seminário Autismo e Deficiência Visual, realizado por Laramara em 2018. O tema do autismo, há alguns anos, está fortemente colocado na agenda do dia como pauta de discussão de profissionais, pais, professores, instituições diversas e gestores públicos. Neste cenário, Laramara propôs a reflexão sobre um universo também extremamente complexo e peculiar, aquele da deficiência visual e possíveis relações com o espectro do autismo. Por isso, em outubro de 2018, realizamos esse seminário, convidando especialistas de diversas abordagens teóricas e metodológicas, e também familiares e pessoas com autismo, como eu já mencionei. O encontro teve o intuito de contribuir com o aprofundamento do tema e provocar a discussão sobre possíveis relações com a deficiência visual.
O resultado foi de grande valor. E para registrar as contribuições deixadas por cada um dos palestrantes, é que estamos editando este número da revista, cujos artigos estão dispostos na sequência das mesas de discussão que ocorreram durante o seminário. Um período de mais de 2 anos, desde a realização do evento e o lançamento da revista, foi necessário para nossa reflexão sobre as questões lançadas e sobre a nossa prática com crianças com deficiência visual e características semelhantes ao autismo. Dessa forma, ao final da revista, temos ainda 2 artigos como uma sistematização de Lara Mara com reflexões pós-seminário. A revista está em formato e-book, ou seja, ela é virtual e não impressa. É para ser lida no celular ou no computador. E ela se encontra disponível para download gratuito, ou seja, ela deve ser baixada gratuitamente no site da Lara Mara, laramara.org.br. Aproveitem a leitura, ela está muito rica, foi feita com muito carinho e muito rigor, tanto no formato quanto no conteúdo técnico e científico. E para finalizar, nossos sinceros agradecimentos a vocês, todos e todas, que estiveram conosco até este momento. Nossos agradecimentos mais uma vez à Mercê e à Dona Mara, nossa presidente, que em seu nome agradecemos a toda a equipe da Lara Mara. Não vou citar nomes porque tenho medo de esquecer alguém. É uma equipe grande, na qual todos têm uma parcela importante de contribuição nesses 30 anos de Lara Mara. Agradecemos particularmente a empresa Ponto Link, nas pessoas de Bruno, no suporte técnico, e Valéria, na tradução simultânea espanhol-português. Agradecemos o Avelino, da Tecnologia da Informação da Lara Mara, e eles permitiram a transmissão de mais essa live do nosso tempo de comemoração do aniversário. Agradeço também a Karina, Neia, Ricardo, Sueli, que são da comunicação e de eventos da Lara Mara, pela organização, divulgação e produção da revista, e por todo o apoio técnico também. Cada live que nós fazemos é uma construção de muitas pessoas e leva de nós muita dedicação. Então, lembrem de estar conosco na próxima quinta-feira, às 18 horas, para mais um encontro. Maiores detalhes vocês acompanham em nossas redes sociais. Até lá e bom descanso a todos.